Um dos maiores problemas estruturais do Brasil que atrapalha muito o nosso ambiente de negócios é a maluquice do nosso sistema tributário, que é cheio de puxadinhos e complicações. Para melhorar essa tragédia, a gente precisa de uma reforma tributária. Rodrigo Maia anunciou que na semana que vem deve voltar a pautar a PEC 45. Então, a gente vai encarar alguns mitos sobre essa proposta com o seu principal idealizador, o economista Bernard Api. E ainda, a estranha decisão do STF em benefício da foragida Márcia Aguiar, mulher do Queiroz, e um manifesto contra a cultura do cancelamento. Hoje, com comentários de Irapuan Santana e Paulo Gontijo, a gente também apresenta o líder Livres, Pedro Henrique França. Veja agora o Livre de Notícia. Nessa quinta, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse que vai voltar a pautar o andamento da reforma tributária na próxima terça-feira. Esse é um tema essencial para o Brasil. Todo mundo sabe que a gente vive um verdadeiro manicômio tributário e, portanto, é essencial simplificar a forma como nós cobramos e pagamos impostos. Segundo o último relatório do Business, elaborado pelo Banco Mundial para medir a facilidade de fazer negócios ao redor do mundo, o Brasil é o país onde mais se gasta tempo para entender como se paga o imposto. Em média, são 65 dias e meio ou 1.501 horas só para calcular e cumprir a burocracia necessária para pagar imposto. A proposta mais importante que tramita no Congresso é a PEC 45, que prevê a unificação de 5 impostos em um único, ou seja, a proposta elimina IPI, PIS, COFINS, ICMS, ISS e substitui tudo isso por um IVA, que é um imposto sobre valor agregado. Existem muitas dúvidas sobre essa proposta, então, para esclarecer alguns mitos, a gente vai conversar diretamente com o seu principal formulador, o economista Bernard Api, do Centro de Cidadania Fiscal. É o que a gente vai fazer agora. A principal crítica que se faz à sua proposta é de que ela poderia ser fatal para o setor de serviços, que ela aumentaria muito a alíquota para as empresas dessa área. A gente vai aprofundar isso ao longo da conversa, mas eu queria começar pedindo para você explicar qual é o benefício esperado pela reforma tributária. A reforma da tributação de bens e serviços, na forma que está prevista hoje na PEC 45, tem um impacto monumental sobre o potencial de crescimento do país. Um estudo recém-divulgado, feito pelo economista Braulio Borges, mostra que a aprovação da PEC 45 poderia aumentar o PIB potencial do Brasil em cerca de 20 pontos percentuais em 15 anos, apenas considerando os efeitos diretos. Isso tende a beneficiar todos os setores da economia via aumento da renda e do poder de compra de todos os brasileiros, mas tende a beneficiar sobretudo o setor de serviços, porque a demanda de serviços tende a crescer quando cresce a renda. E, portanto, se a reforma tributária provoca um aumento da renda da população como um todo, a demanda por serviços tende a crescer mais que proporcionalmente a esse aumento da renda. No final das contas, quando a gente considera todos esses fatores, é muito provável que todos, ou praticamente todas as empresas do setor de serviços sejam beneficiadas e não prejudicadas pela reforma tributária que está sendo discutida hoje no Congresso Nacional. Eu acho que esse é um ponto importante, o debate franco e aberto é muito importante, mas ele tem que ser feito considerando todos os efeitos e todas as variáveis envolvidas nessa discussão. Api, mas agora entrando mais especificamente na questão do setor de serviços, qual deve ser o impacto direto da nova tributação sobre as empresas desse setor? O impacto do aumento da carga tributária sobre serviços, em função da adoção de uma alíquota uniforme prevista na PEC 45, tende a ser muito menor do que tem sido divulgado. Tem vários estudos, como por exemplo feitos pelo economista Eduardo Fleury, que mostram que esse impacto é muito menor do que tem sido aventado em outros estudos que não consideram toda a cumulatividade do sistema atual, ou seja, impostos que são pagos e que incidem sobre os insumos utilizados pelo setor de serviço e que não são recuperados. Em outras palavras, como se trata de uma cobrança em modelo de IVA, o imposto é calculado em cima do valor agregado que aquela etapa da cadeia adiciona sobre o produto ou serviço final. Em outras palavras, se para prestar um serviço de advocacia, por exemplo, tem custos lá com fornecedores, um sistema para acompanhar processo, por exemplo, na hora de pagar o imposto, o valor a ser pago vai ser calculado retirando o custo que o advogado teve com esse fornecedor. Então isso evita uma espécie de tributo em cima do tributo que existe hoje.
Mas vamos voltar ao API. O impacto deve ser igual para todo tipo de serviço ou tem peculiaridades? Tem uma parte do setor de serviços que presta serviço para consumidor final e uma parte que presta serviços no meio da cadeia. O prestador de serviço que está no meio da cadeia produtiva vai ser beneficiado pela reforma tributária. Ele vai ser beneficiado por quê? Porque hoje ele paga impostos que não são recuperados. Então, por exemplo, um advogado paga ISS e a empresa que contratou o serviço dele não recupera esse ISS. Com o modelo proposto na PEC 45, o advogado vai pagar um imposto mais alto, mas a empresa contratante do serviço dele vai recuperar integralmente esse imposto que foi pago pelo advogado. Desse ponto de vista, existe sim um impacto sobre os serviços prestados para consumidor final. Mas aqui duas questões são importantes ser consideradas. A primeira questão é que, na verdade, uma boa parte desse serviço prestado para consumidor final é prestado por empresas do Simples que não vão ser afetadas pela reforma tributária. Aliás, provavelmente a maior parte dos serviços prestados para consumidor final. Bem, uma coisa que a gente fala muito hoje é que o sistema tributário brasileiro é regressivo, ou seja, ele cobra proporcionalmente mais dos mais pobres do que dos mais ricos. E grande parte disso se deve ao fato de que a maior parte da tributação no Brasil ocorre sobre o consumo. Como é que a PEC 45 toca nesse problema? Ainda que a tributação de serviço para consumidor final aumente, isso corrige uma distorção do sistema tributário atual que decorre do fato de que quem consome serviços são as pessoas mais ricas. Então, só para entender esse ponto, se a gente pegar a pesquisa de orçamentos familiares, as famílias mais pobres, 9% do consumo tributável delas é de serviços, e as famílias mais ricas, 32% do consumo tributável delas é de serviços. Quando você tributa menos serviços consumidos pelas pessoas que mercadorias, você está tributando menos do rico do que o pobre e, portanto, você tem um sistema que é regressivo. Não faz sentido que serviços em geral sejam menos tributados que mercadorias. Por que Netflix, que é um serviço, tem que ser menos tributado que uma camisa ou um sapato? Não tem motivo nenhum para que isso aconteça. Agora, um outro ponto complexo é quando a gente entra na questão dos serviços essenciais, né, como saúde, educação. Cobrar mais impostos dessa área não pode acabar aumentando a barreira para que pessoas pobres tenham acesso a esses serviços privados? Você pode sim ter esse tratamento diferenciado, mas não porque é serviço. Você pode ter um tratamento diferenciado porque quando você está utilizando educação privada e saúde privada, você está deixando de utilizar a educação pública e saúde pública. Acho que esse é um tema que vai ser considerado no Congresso Nacional. Mas não porque é serviço, e sim porque você está deixando de utilizar serviços públicos. Agora, mudando de assunto, ontem a gente teve uma estranha decisão do presidente do STJ, João Otávio Noronha, que concedeu prisão domiciliar para o Queiroz, o ex-assessor encrencado de Bolsonaro, e para sua esposa Márcia Aguiar, que, acredite se quiser, está foragida da justiça. Isso mesmo, uma foragida recebeu uma decisão que a beneficia. Outros ministros do tribunal declararam que a decisão envergonha a corte e que João Otávio Noronha estaria de olho na indicação do presidente Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal. Irapuan Santana comenta pra gente. A prisão domiciliar ela é concedida em apenas 6 hipóteses, segundo o artigo 318 do Código de Processo Penal. Em nenhuma delas a mulher do Queiroz seria contemplada. Dessa forma, essa decisão da STJ é completamente absurda e precisa ser revogada o quanto antes. Bem, você certamente já ouviu falar da cultura do cancelamento, uma opinião fora do script politicamente correto e sua reputação vai ao chão. Vários intelectuais americanos lançaram um manifesto contra isso essa semana. Quem conta pra gente é o diretor executivo do Livres, Paulo Gontijo. Recentemente, a revista Harper's publicou uma carta aberta por justiça e um debate aberto. Essa carta ela foi assinada por intelectuais que vão desde a esquerda à direita, como, por exemplo, Mark Lilla, Steven Pinker, Francis Fukuyama, Deirdre McCloskey e até mesmo a escritora J.K. Rowling, autora dos livros da série Harry Potter. Bom, essa carta fala sobre a importância nesse momento de muitas manifestações de se olhar primeiro por um lado positivo, né, por exemplo, políticas como reforma da polícia ou uma possibilidade de uma sociedade mais inclusiva, mas por outro lado uma coisa bastante negativa que é a cultura de cancelamento. Né? Você não pode ter
um debate aberto, franco e democrático, quando as pessoas têm medo de expor suas opiniões, perder seus empregos, se sentem policiadas, e você tem comportamentos de matilha, onde você simplesmente cria um ambiente onde você não tem dissenso, onde você não tem possibilidade de contraditório, onde você não tem debate aberto. Se diversidade é fundamental, e se o amor à liberdade alheia é fundamental, a gente tem que ter como fundamental também o amor à opinião alheia. Essa carta é obrigatória a leitura para quem está interessado em discutir liberdade de expressão nesse momento. Vale a pena acompanhar, vale a pena ver a história desses intelectuais que assinam e vale a pena principalmente refletir sobre como fazer no Brasil para que a gente crie um ambiente onde as pessoas não tenham medo de perder seus empregos, suas carreiras, suas trajetórias de vida por causa das suas opiniões. E agora vamos conhecer mais um Líder Livres na cidade maravilhosa, a vez de Pedro Henrique França. Minha cidade está passando aí talvez por um dos momentos mais difíceis dos últimos tempos. Além da pandemia, a gente ainda está vivendo uma administração incompetente, um legislativo letárgico, um ecossistema econômico totalmente quebrado, uma crise na geração de empregos e o problema de violência que todo mundo já conhece. Mais do que nunca, a minha cidade precisa de boas soluções e de medidas eficientes. Mais do que nunca, a minha cidade precisa do Livres. Esse foi o Livres Notícia de hoje e não se esqueça, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações. O Livres Notícia, como você sabe, de segunda a sexta-feira, sempre às 7 da manhã, traz para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até a próxima.